Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Currais Cultural. Esse projeto que é apoiado pelo Sebrae Rio Grande do Norte através do edital de Economia Criativa 2025. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma artesã e também produtora cultural. Ela produz, né, ela faz aqui uma arte que é muito linda, muito aconchegante, digamos assim, né? Que é o amigurumi. Eu estou aqui hoje com a Ana Paula. Ana Paula. Ela que é artesã, ela produz peças em amigurumi, que é uma técnica, né, muito utilizada, né, ultimamente por alguns artesãos, né? Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigado, viu, por ter vindo, por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Ana, você é artesã e produtora cultural. Qual é a tua relação, uma vez que você é currais-novense, é daqui da terra, qual a tua relação com Currais Novos e com a arte que você produz? Você aprendeu desde criancinha, como é que ela nasceu na tua vida? Bom, o artesanato chegou na minha vida assim de berço. Eu venho de uma família de artesãs, então minhas tias, minhas primas são costureiras, são crocheteiras, algumas pintam panos de prato e desde muito nova elas juntavam todas as primas. Acredito que para a gente não dar tanto trabalho, elas sentavam a gente e iam ensinar artesanato a tarde inteira. Então, desde muito nova eu tinha esse amor pelo artesanato. Só que eu havia deixado um pouco essa atividade de lado por conta do trabalho ao longo do tempo. E eu passei um tempo morando em Natal e quando eu voltei eu me reaproximei das minhas tias, né? E voltei a trabalhar com artesanato. Maravilha! Essa técnica que você utiliza, que é o... eu não sei se é uma técnica que pode ser chamada, né? Sim. Que é o amigurumi. Qual é a diferença? Eu sempre tive essa curiosidade, eu vou perguntar aqui a você, que eu acredito que também outras pessoas possam ter. Qual é a diferença dela para o crochê tradicional? Bom, o crochê tradicional que a gente tem aqui na cidade, né, e em outros lugares, ele é plano. Então você consegue fazer algumas formas geométricas planas, dá para fazer bolsa, roupa. E o amigurumi ele é diferente. É uma técnica de origem japonesa e que a própria palavra ela significa bicho de pelúcia feito de crochê. Então a técnica consiste em você fazer o crochê oval, colocar o enchimento e criar uma peça que pode ser uma pelúcia decorativa e aí a criatividade fica solta, né? Você pode criar plantas, animais, formas humanoides, enfim, o que você desejar. Aí me diz, qual é a tua maior inspiração? Você utiliza, aqui eu estou vendo que tem alguns itens, né, que você trouxe para mostrar para a gente, para quem está nos assistindo. Eu posso tocar? Pode, fica à vontade. Deixa eu pegar aqui. Vai me dizendo um pouquinho das inspirações, né, dessas peças aqui. Eu achei essa muito linda, olha só, gente. Bom, como eu também sou historiadora e sou apaixonada pela história do Seridó, eu quis trazer para o meu trabalho a história e também a arte do amigurumi. Então, eu construí toda a minha marca, né, todo o meu trabalho em cima do slogan Amigurumis com alma seridóense. Então, as minhas peças, eu sempre tento remeter à cultura aqui do Seridó. Por exemplo, essa sereia, ela é inspirada no livro do meu amigo Daniel Francisco, que me convidou, né, para transformar a personagem principal do livro dele em um amigurumi. Linda, linda, linda. Aí nós temos aqui Nanã, a Nanã, né, representativa, o tatu, né, que é um animal muito típico aqui do Seridó. A capivarinha, que tá em alta agora. Todo mundo é fã de capivara. O morango do amor. Esse morango bombou lá no Instagram. Mas é lindo. Muito lindo. O nosso coelhinho sertanejo. Então, em todas as peças eu tento trazer essa identidade seridóense e sertaneja em destaque. Para que quem leve a peça para casa, leve um pedacinho da nossa história junto. Aí você faz chaveirinhos, né? Faço, desde as peças menores,
Acho que o menor amigurumi que eu fiz tinha 3 centímetros e o maior foi a sereia de Daniel. Tem 54. Maravilha. Foi um desafio. Conta pra gente a história dessa bandeira. Aliás, que vai virar uma bandeira, né? Tá assim, na metade, certo. Né? Esse processo aqui está inacabado, né? Eu fiz para homenagear né, a emancipação política de Currais Novos. Sim. É uma peça que ainda está em fase de acabamento. Eu fiz esse ano porque eu queria algo que remetesse, que simbolizasse a nossa cidade. E acredito que a bandeira tem um significado bem forte, né? Porque ela traz todos os elementos da nossa identidade e da nossa história. Maravilha. Ana Paula, você trabalha de forma independente ou você está em alguma associação? Como é que funciona o teu trabalho com os amigurumis, né? No caso do teu comércio, né? É uma arte que você executa, obviamente você também vende, né? E você se mantém através do que você comercializa. Como é que se dá isso? Bom, eu passei 2 anos sendo presidente de uma associação, que é a Associação Mais Artes, composta pelas minhas tias e primas. E por conta do trabalho, né, eu tinha voltado a lecionar, eu precisei me distanciar da associação e continuei trabalhando de forma independente. Mas hoje, assim, 80% da minha renda vem do artesanato. Graças às redes sociais eu consigo enviar meus trabalhos para outros estados, consigo divulgar também toda essa minha arte e o processo. E é uma coisa que eu acho muito interessante, é que na internet os vídeos que chamam mais atenção é onde eu mostro como é feito o processo da criação das peças autorais. Então você também tem até uma estratégia, né? Assim, é administradora, né? Não deixa de ser, porque você... Eu sou o empresária. Eu entrego, eu faço, eu cuido do marketing, eu tiro a foto, eu gravo e assim vamos. Que maravilha. Ana Paula, você também trabalha em uma outra vertente, além dos amigurumis, que é a produção cultural, né? Você é uma produtora. Eu já vi você em alguns eventos, dentre eles um de tatuagem, eu acredito. Qual é o nome do evento? É o Seridó Tatuarte. Seridó Tatuarte, né? Ele é um projeto seu, é um projeto em comum com alguma outra pessoa? Como é que ele foi idealizado e pensado também? Esse projeto ele é feito em grupo. Né? Esse ano, né, além de mim, a gente tem o idealizador do projeto foi Eduardo Paulino. Sim. E ele precisou de ajuda, então ele recorreu aos amigos. Ele chamou eu, meu companheiro, Marcos, e também Cleiton, né, que é outra pareia nossa. E aí esse ano a gente conseguiu trazer 45 tatuadores de vários estados, incluindo aí Alagoas, Bahia, Sergipe. Que maravilha. Aí é um evento, né, que vocês trazem e eles conseguem mostrar também uma outra arte, que é a arte da tatu, né, da tatuagem. Isso. E a partir disso também comercializar, né, seus serviços, seus trabalhos. Que maravilha. Muito bom. E esse ano a gente uniu o artesanato dentro do evento. Dentro do evento. Nós levamos as artesãs, as culinaristas do projeto Sabor e Arte da Prefeitura para comercializarem os produtos delas durante o evento. E foi muito bom de vendas, né? No final a gente fez um balanço e elas ficaram muito felizes, né, de poder mostrar o trabalho para pessoas que vinham de outros estados, né? Movimentou também o setor hoteleiro e a gente assim ficou muito feliz porque não era algo que a gente esperava, né? A gente começou assim pequeno e agora no próximo ano, esse ano foram 2 dias, no ano que vem vão ser 4 dias. Então o evento está crescendo e a gente teve apoio do Sebrae. Olha né? aí, O Sebrae tá estava junto com a gente durante o evento. Que maravilha. Eles seguraram na nossa mão do início até o fim e a gente ficou muito feliz com esse apoio. E continuem apoiando, como estão nos apoiando também. E isso é maravilhoso, né? O Sebrae proporcionando também, né? Não só com os editais de cultura, mas também com os editais, ou com os editais não, com os projetos, né, de eventos culturais, enfim. Que maravilha. Ana Paula, para a gente finalizar, eu queria que você dissesse aí as suas redes sociais,
tá? Para quem quiser seguir, que siga e conheça mais o trabalho dela e compre, adquira, né? Que é o mais importante, né? Então, o do artesanato, né? Do amigurumi, e seu trabalho, e também o do evento, né? Do Seridó Tatu Arte. O meu trabalho com os amigurumis, o Instagram é o @artesãanacn e o do Seridó Tatu Arte é @seridotatuarte. Qual foi a frase que você disse que era o slogan? O slogan são amigurumis com alma seridóense. Viu? Não precisa dizer mais nada, né? É amor. Com certeza. E Ana, obrigado, viu, por você agradeço. ter vindo, ter participado aqui conosco, ter trazido seu material, seu produto, que é maravilhoso, é lindo. Eu já fiz aqui minha encomenda e você também vai lá no Instagram dela e faça a sua, que é lindo e é muito maravilhoso você ter um produto que é feito ali à mão e com muito amor, né, na sua casa, no seu cantinho aí, que é especial. Obrigado, viu? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Currais Cultural, esse projeto que tem o apoio do Sebrae Rio Grande do Norte através do edital de Economia Criativa 2025. E agora eu tenho aqui uma convidada que para mim é uma honra tê-la conosco, uma pessoa especial, generosa e acima de tudo uma excelente profissional. O nome dela, eu tenho a mais absoluta certeza que se você ainda não ouviu, você estará muito prestes a ouvir, porque eu vou dizer agora. O nome dela é Yara Carvalho. Yara Carvalho, ela nasceu na década de 80 aqui na cidade de Currais Novos, Seridó Norte Rio-Grandense, onde ela também mora, né, atualmente. Ela é graduada em Letras, pesquisadora, mestre em Estudos da Linguagem pela UFRN. Escritora e poeta, publicou os livros de poemas Milagreira, 2011, Saraivada, 2015 e Meia Porção de Sol, em 2021. Yara, ela foi premiada em diversos concursos literários estaduais e nacionais, como o concurso de poesia Luiz Carlos Guimarães, o concurso de poesia Zila Mamed e o concurso nacional de poesia Helena Collodi. Sua obra tem sido estudada pelo Núcleo de Pesquisa vinculado ao CNPq e pela Universidade Federal do Agreste Pernambucano, relacionado sempre a pesquisas sobre literaturas escritas por mulheres. Na cultura, ela integra o Casarão de Poesia, tendo sido uma de suas fundadoras e onde até os dias de hoje atua como gestora cultural, tendo também ocupado esse mesmo cargo em outros equipamentos culturais públicos aqui na cidade. No ano de 2023, Yara formaliza o que já executa e experiencia há anos, criando a sua Botija Produções. Empresa que ela atua com assessoria e a projetos, né, culturais, editais de fomento, produção geral e artística, formação cultural e também trabalhando com os pareceres culturais. Para mim é uma honra recebê-la aqui, Yara Carvalho, maravilhosa, competentíssima. Eu orgulho demais de ser amigo pessoal e também conhecê-la, né, nesse âmbito profissional. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Well. É um prazer para mim estar aqui, né? Sendo entrevistada por você, porque ser entrevistada já é bom, né? Porque a gente gosta de falar, artista, você sabe, gosta de se amostrar, né? Mas quando é por uma pessoa que a gente tem carinho e admiração, tem um gostinho diferente, né? E estar aqui nesse cenário lindo desse programa lindo, Currais Cultural, essa iniciativa tão louvável, porque a gente sabe o quanto a arte e a cultura do interior, ela é potente, mas ainda é invisibilizada, né? Dentro dos contextos macro, né? Como se o interior não produzisse tanta coisa. E por isso a importância de um programa como esse, né? De dar essa visibilidade a quem faz arte e cultura no interior do Rio Grande do Norte. Então é um grande prazer para mim estar aqui. Ai, maravilha. E muito obrigada pela apresentação. Já, inclusive, quero que você me mande, que eu vou usar essa biografia em outros lugares. Maravilha. Yara, para começar, eu queria perguntar uma coisa para você que eu geralmente tenho perguntado aqui para os outros entrevistados. Qual é a sua conexão com Currais Novos? Você é nascida aqui, é natural daqui, escritora, já escreveu vários livros, né? E qual é a tua relação dentro dessa tríade aí
Yara, pessoa física e jurídica, né? Currais Novos e a escrita, a poesia. É indissociável, né? Eu nasci em Currais Novos em 1980 e vivo em Currais Novos desde 1980. Né? Tive pequenas passagens por algumas cidades quando eu era adolescente, mas que não durou um ano de viagens loucas que a gente fez na minha infância e adolescência. E assim, é indissociável porque é algo que está na minha fundação enquanto ser humano mesmo, né? Eu acho que é Tolstói que diz que quer ser universal, cante a sua aldeia. Né? Então, acho que nada mais universal do que cantar o que é seu. Sim. Porque todo mundo tem um canto que é seu, todo mundo tem a sua própria aldeia. E quando você canta a sua aldeia, mesmo aqueles que são de outras aldeias vão se identificar, porque é um sentimento que é comum a qualquer ser humano, pertencer a algum lugar. Né? Então, não tem como esse sentimento não se espalhar no que eu escrevo. Né? Tudo que eu escrevo, mesmo que eu não cite Currais Novos, ou não cite o Seridó, não cite a minha terra, nem a minha família, mas está impregnado do meu lugar, né? do local de onde eu vim. Né? É por essas areias, por esses paralelepípedos que eu caminho, e caminho mesmo, quem me vê na rua sabe. Então, assim, não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Minha poesia está impregnada disso, né? Embora os livros tenham feições diferentes um do outro, mas eu não tenho como trazer uma paisagem diferente dessa, porque é aquela que me ultrapassa e me atravessa. Quando você estudava letras, né? Como era a questão da tua produção durante a tua graduação? Você já produzia muito, já pensava em escrever livros, ou pensava, por exemplo, ser professora, que eu vi, né, quando da pesquisa, eu vi que você trabalhou também como professora, né, um período de tempo. Você pensava nisso? Tinha algum caminho já pré-determinado? Já, não, quero ser escritora e tô aqui estudando para isso? Na adolescência eu escrevi alguns poemas, mais poemas de amor. Quando eu entrei na faculdade, passei a ter contato com outros autores, né, com outros escritores como Clarice Lispector, como Zila Mamede, Florbela Espanca, e comecei a escrever de uma outra forma, mas explorando formatos mais tradicionais. Eu escrevia sonetos, por exemplo, e falava mais de temas universais. Então, ainda não tinha os olhos voltados para a terra. Sim. E eu acredito que isso é comum, um pouco comum para quem está começando, né? Então, tinha essa característica. E você me lembrou uma fase bem enigmática da minha vida, que foi como professora, 10 anos, eu ainda fui professora 10 anos, mas foi uma fase muito importante, claro, né? Que não quero que volte, mas foi uma fase muito importante que, inclusive, me levou à literatura, a entender melhor a literatura na sua concepção, porque eu tinha que analisar os poemas com os alunos e daí eu passava a ver coisas que talvez não tenham sido a intencionalidade do autor, mas que eu tentava analisar junto com os alunos e encontrar ali surpresas. E foi assim que eu me apaixonei por Zila Mamede e fiz muitos alunos se apaixonarem por Zila Mamede, porque era o livro da época do vestibular, o Arado. Então, a gente aprendeu a ver coisas muito sutis dentro da poesia e isso acabou me levando para o mestrado. Porque uma das coisas que mais me dá prazer quando eu estou lendo poesia é interpretar, é tentar analisar, independente, eu não quero adivinhar o que o autor quis escrever, mas tentar viajar ali na imaginação mesmo, né? E isso acaba levando também para a minha escrita, porque o jogo de palavras, os mistérios que há por trás de determinadas construções, tudo isso veio da época que eu era professora e depois pesquisadora, que me fez entender que existem muitos jogos ali por trás que estão escondidos e que nem todo mundo percebe. E também não precisa perceber, porque o mais importante é o efeito que aquilo causa. Então, assim, foi no curso de letras que eu me encontrei como poeta, né, como escritora, inicialmente explorando formatos mais tradicionais, temas mais universais, mas aí depois, já no finalzinho do curso, eu fui entrando em contato com outros artistas pela internet, porque era a época dos blogs. E aí eu fui conhecendo outras formas de escrever, e principalmente depois que eu conheci a Adélia Prado,
que foi determinante para tudo que eu escrevo até hoje, porque ela me fez perceber que a poesia pode estar no mínimo, na coisa cotidiana, na coisa considerada irrisória, né? Então, na formiga. No simples, né? No simples, na abelha, na poeira do cotidiano. Então, isso foi determinante para eu construir o meu próprio estilo. Maravilha. Eu já vou entrar aqui nos livros que você escreveu. Foram esses 3, isso. Não é? Certo. Eu queria que você me dissesse, com base nisso que você está me falando, sobre a forma como você escreve, né? O que te faz escrever. Qual a inspiração que você teve para cada um desses livros? Eu vou mostrá-los aqui. O primeiro foi o Milagreira, 2011. O segundo livro, Saraivada, 2015. E o terceiro, Meia Porção de Sol, 2021. Então, Yara, o que te inspirou para cada um desses livros, para você escrevê-los? Primeiro que os 3 livros, eles não foram livros que eu sentei para escrever. Eu reuni poemas, né, de alguns anos anteriores e daquele ano da publicação, criei uma certa unidade ali temática, né, e virou um livro. Então, esses 3 livros, eles têm isso em comum, né? Só que em Milagreira e no Meia Porção de Sol, a gente percebe muito o seridó presente, a família presente, né? Saraivada, ele já é mais diferente, ele trata mais de questões mais melancólicas. A melancolia vai estar sempre presente. Eu diria que a melancolia é o que vai atravessar os 3 livros. Né? Não é o seridó, não é exatamente a mulher, porque eu também escrevo muito sobre ser mulher, né? Mas é principalmente a melancolia. A melancolia atravessa os 3 livros e eu acho que por isso muita gente se identifica. E muita gente se identifica com o Saraivada, porque é onde a melancolia está muito presente, mais fortemente, mais explicitamente. Né? Então, falo de temas considerados tabus nesse sentido, né? Porque faz parte do humano, né? Todos nós atravessamos por momentos de dificuldade emocional e isso está muito presente no que eu escrevo. Só que, ao mesmo tempo, a poesia se coloca sempre, ao final, como uma espécie de uma perspectiva de redenção, né? Em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às angústias, né? E mesmo o seridó, quando se apresenta também cercado de certa melancolia, porque a melancolia ela não é simplesmente a tristeza. A melancolia ela é uma reação a algo que não te satisfaz, a um mundo que não está te satisfazendo. Sim. É uma reação à realidade presente, é angustiante, uma realidade que você nega, que você não aceita. Então, a melancolia é algo revolucionário, porque quando você se angustia com algo que existe, que não está legal, significa que você tem sentimento. Né? E quando você se angustia, você vai fazer algo para modificar aquela realidade. Por isso que eu vejo a melancolia como algo revolucionário. E tem a ver com o meu mestrado, que foi o niilismo utópico na poesia de Augusto dos Anjos, que foi muito atravessado por melancolia, mas também por muita revolução, mudança no mundo, transformação do mundo, que é o que nós fazemos cultura, buscamos, né, afinal das contas. Yara, a escrita, ela já te levou a lugares longínquos, né, através de outros, né, autores, outros escritores, mas também por intermédio dos concursos literários, né? Em uma entrevista que eu li, né, que você deu, você diz a sua opinião sobre o concurso literário, né? E eu achei muito interessante, eu queria trazer isso aqui e pedir para que você falasse um pouquinho sobre, né, que eu acho muito importante, eu acho interessante, gostei muito do que você colocou, que é sobre a questão da régua de avaliação, né, do julgamento das pessoas com aquilo que o outro escreve, com o que o outro faz. E você diz nessa entrevista que os concursos literários é muito bom participar e que você não quer deixar de estar lá, mas que você acha que isso não nivela, né? Não é um parâmetro nivelador.
né? Eu achei isso muito interessante. Exatamente. Teve uma época que eu ganhei vários concursos, né? Inclusive em dinheiro, né? Poemas curtinhos. Eu lembro muito do poema Ciclo, que diz assim: irrigaram mel na minha veia, mês passado menstruei formigas. E esse poema ganhou R$3.000, gente. É maravilhoso você ganhar um concurso, né? Dessa época para cá não ganhei mais nenhum. Sim. Isso faz o quê? Vai fazer 20 anos. Nossa, 20 anos. Então, isso significa que eu deixei de escrever coisas boas? Não, né? Então, eu sou uma pessoa muito bem acostumada com o não. Eu sou tranquila com o não. Mas tem pessoas, principalmente quando você é muito jovem, né? Não só muito jovem, né? Porque a gente sabe que a vaidade faz muito parte desse universo artístico, né? O ego, né? Isso. O estrelismo, isso aí está muito presente, é do ser humano, mas dentro do universo das artes isso é muito comum, né? Então, quando você ganha um concurso, aquilo ali, se você não tiver cuidado, te coloca num patamar de você não refletir mais sobre o que você faz. Não, parece que o que eu escrevo já é perfeito, eu não preciso mais ler, eu não preciso mais exercitar, não preciso mais aperfeiçoar, e não é isso. Casou que naquele ano os jurados gostaram da sua poesia, porque um concurso de poesia é uma questão de gosto. Sim. Lógico, existem os critérios? Existem. Mas eu aprendi aqueles critérios como pesquisadora de um jeito, o outro, o jurado, aprendeu de outro. Então, assim, o cuidado está muito é muito sutil, de você não se envaidecer a ponto de achar que está pronto, porque não existe ninguém pronto, né? E, ao mesmo tempo, não se entristecer, lógico, a gente sente, né, quando não ganha, mas não se entristecer a ponto de começar a inferiorizar o que você escreve. Não, o que você escreve tem valor, tem o seu valor, né? Então, não pode ser usado uma régua objetiva, né? Uma coisa fatalista, porque é uma questão de gosto pessoal, né? E que não deve afetar nem a nossa vaidade, nem também a nossa autoestima no sentido de diminuí-la, né? Por não ter ganhado. Então, é importante o concurso literário porque traz, né, à luz várias pessoas que escrevem, muitas vezes ninguém conhece, né? Tá aí o Flick, a gente trazendo vários premiados do concurso do Prêmio Jabuti, por exemplo. Mas em que momento, né, em que momento eles estavam ali por trás da escrivaninha deles e ninguém conhecia, né? Então a importância de um prêmio como esse, né, da gente poder ter acesso a escritores maravilhosos que talvez não chegassem até as outras pessoas, né, pela invisibilidade, né? Todos os escritores nordestinos e tudo mais. Então eu acho bem interessante a gente refletir sobre isso, para não se deixar inflamar diante de um resultado de um concurso. Sim. Yara falou agora há pouco, citou o Flick, né, que é o festival literário aqui de Currais Novos, que ela esteve, né, presente trabalhando, né, com a produção do festival. E aí eu já vou trazer para cá agora, né, diante dessa citação dela, o profissionalismo que ela tem, né, com a produção cultural. E aí eu já vou puxar também com isso o Casarão de Poesia, que é uma ONG, né, uma organização não governamental que trabalha, né, com a produção cultural, é um espaço cultural, né, onde se produz, e é uma biblioteca pública, né, comunitária, onde tem os horários que as pessoas podem frequentar e existem, acho que 10, já ultrapassou os 10... de cerca de 10 mil livros. 10 mil livros e assim, é muito acessível, né, e é um projeto muito bonito e interessante. Então, assim, ela começou lá, né, fundou lá o Casarão de Poesia junto com a outra parte da equipe, e daí ela começou na produção cultural, né? E Ciara, fala um pouquinho para a gente disso. Como é que se dá essa profissionalização já nesse ramo da execução do bastidor? Exatamente, vai fazer 20 anos o Casarão, o próximo ano, né? Sim. 20 anos de uma trajetória assim, muito bonita, um grupo de amigos, poetas, músicos, que se reunia lá na faculdade, aqui na FELX, né, que antes era Séries, aqui no Seridó, né? E eram estudantes de letras que se reuniam para fazer saraus e que depois começaram a apresentar performances poéticas em vários lugares, né? Só que aí, em 2009 nós recebemos um prêmio dos pontos de leitura, recebemos um acervo de livros, né, algum mobiliário para montar uma biblioteca. E aí a gente viu que não fazia sentido ficar com aquilo ali guardado na casa de um de nós, né? E aí a gente resolveu alugar um espaço
e virar uma biblioteca comunitária, e tornar aquele espaço acessível, aquele acervo acessível. E foi quando a gente viu que a gente não era só poeta, a gente era produtor cultural também, né? Porque aí a gente começou a organizar eventos, né? A oferecer cursos, a participar de editais. Começou o curso de violão nessa época, até hoje temos os violões dessa época, né? Muitas pessoas, crianças e adolescentes já passaram pelos nossos cursos de música. Também tivemos aula de grafite, nós fizemos vários trabalhos no audiovisual também. O hino de Currais Novos foi um dos trabalhos no audiovisual que a gente fez, que popularizou o hino de Currais Novos, né, em formato, utilizando-se do estilo da ciranda. Então, assim, foram muitos projetos, estão sendo muitos projetos, e a gente está entrando agora numa nova fase, vamos para um novo espaço e, né, vivendo também os desafios do grupo, né, de grupo, porque você trabalhar em grupo não é fácil, né? Já passamos por várias fases e hoje estamos muito consolidados, mantendo essa biblioteca, criando projetos. Fomos premiados mais uma vez com pontos de leitura em 2023. Foi no Casarão que eu me tornei a Yara produtora cultural, para além da Yara poeta e a Yara da Botija. E a Botija. E a Botija, né? Eu estava dizendo a você aqui nos bastidores, né, que a Botija sou eu, né? Sim. Para além de ser, sou uma microempreendedora individual, né? Então daí a gente tira que sou eu e eu mesma, Irene. Sou eu e minhas múltiplas personalidades à frente da Botija. Sim. E assim, em 2023, depois do primeiro festival de cinema e literatura José Bezerra Gomes, que foi em março e que hoje a gente chama de Miaeiro, né? Esse projeto que a gente realizou em parceria com o Poder Judiciário, ativou em mim um desejo diferente, né? Ativou em mim um desejo de criar outras coisas, né? De ir além do Casarão de Poesia, de ir além dos projetos que eu tenho com outras pessoas e tentar dar uma cara mais minha, independente a tudo que eu faço. Então, em 2023, eu formalizei, né, a Botija, demorei muito pensando no nome, né? E fui muito feliz com esse nome, né? A Botija tem uma relação com a história da minha família, porque lá em Jardim do Seridó, que é a família do meu pai, tem um primo meu que encontrou várias botijas na casa do meu bisavô. Hoje ele tem muito dinheiro. Não sei se hoje ele ainda tem tanto dinheiro, porque eu acho que ele andou estourando. Ele encontrou a botija, foi ele que encontrou. Mas encontrou várias moedas de ouro, de prata, dinheiro. Meu filho virou lenda, né? Sim. Enfim, foi segredado em sonho para ele, o local onde a Botija estava enterrada, né? Então, assim, eu vejo a Botija, a minha Botija, né, a Botija Produções, como também essa espécie de lugar onde se guarda tesouros e que esse tesouro ele não vai ficar guardado. Eu sempre tive essa característica, eu nunca guardei as coisas só para mim. Quando tinha um concurso literário, antigamente, chegava a notícia, eu mandava para os outros poetas amigos meus, tipo, iam ser concorrentes meus. Sim. Mas eu gostava de dividir, até hoje eu sou assim, saiu um edital, eu mando para as pessoas. Eu gosto de dividir, porque onde cabe um, cabem vários. Claro. E quando tem várias pessoas desejando algo, querendo algo, tem a demanda, aquilo não acaba. Se tem a demanda, então vamos sempre ofertar. Quando não existe demanda, aquele concurso literário acaba, aquele edital acaba. Então, eu acho assim, que eu entendo que cabe todo mundo e o sol é para todos. E não é porque eu sou generosa, né? Não é essa a questão. É da minha característica gostar do coletivo. Embora goste de trabalhar sozinha também, e por isso estou aqui. Mas você entende a importância? Eu entendo a importância porque isso fortalece, fortalece a cena, fortalece a cultura, né? E uma cultura fortalecida me fortalece também, né? Então, é nesse sentido. Os segredos que eu tenho, eu não gosto de guardar para mim, eu gosto de contar para os outros. Daí as minhas oficinas de elaboração de projetos, que é das coisas que eu mais tenho prazer de fazer. Eu gosto de passar esse conhecimento para as pessoas. Eu tenho mais de 1000 horas de cursos com certificado, e tenho isso sem certificados, né? 1000 horas de cursos, assim, tenho estudado muito desde 2023, mas bem antes disso eu já estava adquirindo conhecimentos. Em 2020 eu fiz vários projetos, assim como você também, né? Para vários artistas durante a pandemia. E nessa época eu lembro que somando tudo foram mais de 400 mil reais que quase 20 artistas eu assessorei aqui na região de Seridó conseguiram,
né? Lógico que na época eram projetos mais simples, eu tinha mais tempo, né? Eu era funcionária pública, então eu fazia isso como um serviço público, né? Mas hoje eu sou uma empreendedora, né? Sim. Não faço mais projetos para outras pessoas, porque o nível de ideias fervilhando aqui dentro é tão grande que realmente não dá para ter agenda suficiente, né? E assim, eu gosto de transmitir o conhecimento. Olha, você pode aprender a fazer o seu projeto. Eu vou te ensinar o caminho, me manda o seu projeto que eu reviso. Me manda com antecedência, né? Por favor. Mas assim, eu gosto de transmitir esse conhecimento. E a Botija é isso, a Botija que guarda coisas preciosas, que é o conhecimento, a informação, a cultura, ela não é só para mim, né? Os segredos para chegar até ela, eu gosto de contar. E essa Botija é a cultura que a gente realiza, essa Botija é a arte pulsante aqui do Seridó. São as possibilidades de criar um programa cultural, são as possibilidades de criar um festival de música, um festival de literatura. É tudo isso, a Botija, porque é o que tem o tesouro dentro. E esse tesouro qualquer pessoa é capaz de acessar. Yara, com relação ao Miaeiro, como é que é um projeto que ele foi idealizado por você, você executa sozinha, existe uma equipe, como é que ele funciona? Ele é da Botija? É um projeto que o pontapé inicial foi dado por um edital do Poder Judiciário, né, o edital das penas pecuniárias, idealizado na época por Dr. Marcos Vinícius, e tinha uma das linhas do edital era a criação de um festival em homenagem a José Bezerra Gomes. E nós do Casarão, sabe, quem será que vai realizar isso aqui? Vamos nos inscrever, porque é a nossa cara. José Bezerra Gomes sempre atravessou a história do Casarão. E aí é um festival de cinema e literatura. Então nessa época não tinha ainda o nome Miaeiro, a gente viu como um desafio interessante, a gente se inscreveu, fomos aprovados e realizamos esse festival, né, nós do Casarão de Poesia. Mas também foi nesse ano, a partir desse festival, que eu me vi com essa característica de empreendedora, né, porque eu estava mais atuante enquanto produtora, não estava mais tão passiva, eu conseguia estabelecer melhor parcerias, né, eu conseguia ver o potencial criativo e potencial econômico daquele festival e de outras iniciativas de currais novos. Ao mesmo tempo também estava querendo mudar de trabalho, né? Eu estava começando uma transição na função que eu exercia e estava buscando outras possibilidades, né, de renda, né? Então, vou começar a alimentar essa característica que eu já tinha, né, no Casarão de Poesia e que agora estava se acentuando, e vou unir o útil ao agradável, né? Então, por que não ganhar dinheiro com cultura? Maravilha. E aí virou uma espécie de mantra meu, porque as pessoas têm muito pudor em falar dinheiro com relação à cultura, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Não, a gente não quer só diversão e arte, a gente quer comida também, né? Quem é que cria? Eu sou artista, gente. Eu sou poeta. Quando você está passando por perrengue para pagar a conta, é difícil você escrever uma poesia. É difícil escrever uma poesia. E é porque eu não vivo em situação de vulnerabilidade. Mas imagine quantos artistas tem por aí que vivem em situação de vulnerabilidade e que mesmo assim ainda criam. São grandes guerreiros, mas não vamos romantizar sofrimento, né? Então comecei a ver que eu quero meu cachê, eu não quero divulgação. Divulgação, você foi lá na internet e achou meu nome. Sim. A gente é capaz de se divulgar, a gente vive na era da internet. Eu posso não ser, assim, uma fera na internet, na divulgação e tudo mais, mas quantos jovens tem por aí que conseguem se divulgar sozinhos, sabem fazer umas artes maravilhosas, né? Então, assim, eu vi que a gente precisava mudar esse cenário, né? Esse cenário em que o artista local não recebia cachê, se apresentava apenas como divulgação, como uma valorização da sua arte, mas a valorização ela não é apenas simbólica, ela também é econômica, ela também é cidadã, né? Então foi a partir desse festival que eu fui ver essa potencialidade toda e que eu fui buscar meus caminhos para encontrar minha renda, encontrar minha profissão de fato, não apenas na ocupação, naquilo que eu fazia, porque eu já fazia, já é o meu ofício há muitos anos, mas no geral, eu não me remunerava. Eu mesma tinha pudor de me remunerar. Sim.
Só que aí, assim, a vida vai ficando difícil, a gente tem que ir perdendo a vergonha, né? Eu quero meu cachê. Então, e, tá certo. E aí foi, assim só que mesmo. aí veio o festival, abri minha empresa e aí estou aqui. O festival já vai para o 3º ano, através de edital. No segundo, o Miaeiro, né, quando virou o Miaeiro, que é outro espaço de preciosidades. Braço, né? O Miaeiro foi também patrocinado por edital, também, agora o 3º também vai ser patrocinado por outro edital, e aí a gente vai seguindo. Eu quero só fazer uma menção, Yara citou aqui, vou pedir licença a ela, José Bezerra Gomes, né? E José Bezerra Gomes foi um escritor, né, e um poeta currais-novense, tá? Só para a gente contextualizar e vocês entenderem a quem ela se referia. Yara, quais são os próximos passos da Botija? Eu sei que já tem o Miaeiro, já tem aí, né, o Festival José Bezerra Gomes que estão engatilhados, mas fora isso, o que você traz aí de novidade, tanto na sua escrita, Yara, escritora e poeta, como também com relação à sua empresa, a Botija Produções? Tá. Eu tenho esses 2 grandes projetos, certo, que é o Miaeiro e o Flick, né? Que são, ambos os projetos são coletivos, né? Tá. Eu faço junto a grupos, né? Sim. E aí eu tenho uma outra ideia de um outro festival na área de música, sim, mas que ainda não consegui tirar do papel, tá, mas que tem um grande potencial e tem a ver também com a nossa cidade, né? Assim, tem um vínculo com a nossa terra.